Python é uma linguagem traiçoeira e eu acho que começar a aprender a programar com Python é dar um tiro no pé. Se você não sabe o que é Python, deixa eu te explicar. É uma linguagem de programação bem famosa, bem abrangente na comunidade agora, e muitas universidades, muitos cursos técnicos, muitos cursos online incentivam e começam a ensinar programadores a programar utilizando como a primeira linguagem de programação Python. Por quê? Porque ela é bem simples, bem fácil, você escreve pouco, ela faz muita coisa para você. E é justamente aí que eu vejo um perigo. Mas deixa eu te explicar antes os detalhes. Primeira coisa, é uma linguagem interpretada. Quando você lê um texto, você interpreta o texto, certo? Então, uma linguagem interpretada é quando você escreve um código, então você tem um arquivo de texto com o seu código-fonte, e existe um outro programa que vai pegar esse seu texto, que vai linha a linha, entendendo o que você escreveu e executando. Então, ela não compila, é um programa que lê o que você escreveu, interpreta e executa. Enquanto numa linguagem compilada, ela vai pegar o teu código-fonte, vai analisar, vai ver se tem algum erro, vai fazer algumas deduções, algumas otimizações e vai gerar um outro arquivo executável, que esse sim é executado pelo computador final, certo? Ah, Mikael, por que você está falando disso? Qual é que diferença faz? Bom, tecnicamente para aprender não faz diferença nenhuma. Eu só estou te explicando o que é Python e estou te explicando que ela, já por esse fato de ser interpretada, vai ser uma linguagem um pouquinho mais lenta para executar. Então, em situações onde você precisa de alta performance, por exemplo, sistemas de real-time ou embarcados, como por exemplo software para avião ou software para carros, né? Esse tipo de coisa, tudo que precisa de aquele milésimo de segundo que faz a diferença, Python não vai servir completamente porque ela é uma linguagem mais lenta. Porém, do outro lado, ela é uma linguagem muito mais simples de você começar, de executar e de escrever. Hoje em dia, o mercado de ciência de dados ou inteligência artificial, machine learning, deep learning, né, é outro mercado que realmente usa muito Python. Principalmente por causa que a comunidade de Python cresceu e hoje tem muita biblioteca facilitando a sua vida. De um lado, isso é muito bom, muito positivo. Você que já é um programador experiente, que já sabe como as coisas funcionam, você tem que usar e abusar de Python e de qualquer outra linguagem de tecnologia que faça muito para você, porque você já pulou essa etapa de aprender a entender como as coisas funcionam. Mas eu, Mikael, alguém que começou a aprender a programar com C e depois foi para a faculdade e teve que tocar em Pascal, e depois trancou a faculdade e quando voltou teve que tocar em C++. E aí começou a participar de grupos de maratona de programação e começou a ensinar a gente a programar cedo, por exemplo, na matéria de CSS lá na UFBA, a gente dava aula de programação para alunos do ensino médio. Depois eu fui para a Udemy, né, e lancei um curso que hoje está batendo aí quase 25 mil inscritos, também ensinando C++. Na minha humilde opinião, de alguém que tanto aprendeu quanto ensinou e agora pode comparar, eu acho que Python não é a melhor linguagem para aprender. E eu vi que as pessoas que começaram a aprender com Python não entenderam parte do processo. E para ficar claro, deixa eu te dar um exemplo bem simples que vai fazer você entender o meu ponto. Imagina que a gente quer fazer um programa que imprime de 1 até 10. Em uma linguagem como Python, você faz isso em 2 linhas. Austrália passou de nave, de foguetão. Já? É só isso a minha parte, pô. E aí de um lado eu penso, poxa, que bacana, escreveu muito pouco, entendeu, o programa já fez, você que está aprendendo, bacana, né? Fiz o que eu tinha que fazer, um programa que imprime de 1 até 10. Porém, se você tivesse que fazer esse mesmo programa em uma linguagem como C++, você ia ser forçado a entender alguns conceitos cruciais sobre computação. O mesmo programa em C++ poderia ser escrito assim. A gente inclui a biblioteca padrão, #include IOStream, talvez precise definir o namespace aqui, é interessante, então a gente faz namespace, std. E aí a gente precisa declarar uma função principal, né? Todo programa tem que ter uma função de entrada, e essa função geralmente vai retornar um inteiro que indica para o sistema operacional qual que é o resultado desse seu programa, se ele executou com sucesso ou não. Então, int, main, abre parênteses e abre aqui os chaves. E aí dentro do nosso programa, a gente vai fazer o quê? Fazer um for. E nesse laço de repetição for, a gente já tem que dar mais detalhes. A gente tem que inicializar uma variável, a gente tem que controlar a verificação, ou seja, cria uma variável aí, começa com 1, e enquanto essa variável for menor ou igual a 10, a gente vai fazer esse processo aqui, que é imprimir o valor da variável e depois incrementar ele em mais 1, para poder imprimir de 1 a 10. Você percebe o que eu estou querendo dizer aqui? Alguém que aprendeu com Python, rapidinho fez e entregou a atividade. O problema é que se essa pessoa que aprendeu com Python não tiver lá na frente uma oportunidade de entender como os programas funcionam,
ela não vai aprender esses conceitos que são super importantes para o mundo do desenvolvimento de software. Então, alguém que aprendeu o programa em C++ aqui, talvez ela vai ter a curiosidade de, tá, o que é esse namespace? Espero que tenha ficado claro aqui o meu ponto. Python é mais simples, mas você pula um monte de conceito. C++ é um pouquinho mais complicado, mas te força a aprender muitos conceitos. O que, no meu ponto de vista, na minha experiência, faz de você um programador melhor, porque você entende mais sobre sistema operacional, entende mais sobre software, entende realmente como as coisas funcionam por baixo. Atenção, eu não estou falando aqui que quem começou a aprender com Python é um profissional menos competente ou menos capaz, não estou falando necessariamente isso. O que eu estou falando é que, claramente, quem começa a aprender com uma linguagem como C++ em vez de Python é forçado a aprender conceitos importantes de computação antes do outro, porque simplesmente a linguagem, faz isso para ele ou não precisa que ele pense nisso. Se você está começando a programar agora, eu, Mikael, acredito fortemente que C++ é uma linguagem melhor para aprender a programar. Melhor para entender de computação, melhor para desenvolver a mentalidade real de um programador. Aqui é puro achismo. Inclusive, eu estou disposto a fazer uma experiência que é pegar duas pessoas que nunca ouviram falar de programação e estão ali no mesmo nível técnico, acadêmico, se eu posso dizer, talvez alguém que está ali no ensino médio, e expor as duas para aprender. Uma aprende C++ e outra aprende Python, e a gente vê a diferença no que elas aprenderam, em como elas pensam, em como elas resolvem o problema. Isso seria bem interessante. Me comenta aí se você conhece alguém que teria interesse em fazer esse tipo de desafio. Acho que seria bacana. Mas, de qualquer forma, no meu puro achismo, baseado na minha experiência, eu acho que C++ vai te forçar a aprender conceitos muito importantes, enquanto Python vai fazer você pular. E se você começar a aprender agora com Python e pular essas etapas, lá na frente pode vir a facada nas costas, que é quando você percebe que, opa, peraí, eu não estou entendendo como é que isso aqui funciona, eu não estou entendendo como é que isso aqui executa, não estou entendendo como assim esse parâmetro está indo para onde, sabe? É muita coisa que você pula. E aí pode ser mais dolorido. Ou não, eu não sei. Se você começou a aprender a programar com Python, me fala como foi a sua experiência e como está sendo a sua experiência agora, depois de algum tempo que você já está trabalhando, estudando na linguagem. E de qualquer maneira, eu tenho um projeto chamado Nitro, que é um programa de treinamento focado em algoritmos, lógica e estrutura de dados, principalmente para vocês que estão pensando em entrevistas internacionais, mas serve para todo mundo que está aprendendo a programar porque é fundamento base de ciência da computação. E esse treinamento você pode fazer utilizando sua linguagem preferida. A gente ensina C++, porque eu falei, é o que eu acredito que faz sentido, que vai te forçar a aprender mais coisas sobre computação, mas se você quiser aprender com Python e fazer os desafios com Python, não tem problema, dá para fazer do mesmo jeito. Da mesma forma que dá para fazer com Go, com TypeScript, com JavaScript, com C++, com Java, com C# e com Swift, se você for de iOS. Então, os links vão estar na descrição, veja aí. Se você quiser aprender a programar de verdade comigo, basta clicar no link, se inscrever e eu te vejo do outro lado. Então, seja bem-vindo ao Mundo dos Devs, meu nome é Mikael Mota, até a próxima.